Oi, oi. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Jequitinhonha, declaro aberta a reunião. Peço ao secretário para fazer uso da leitura das indicações. Tem não, hoje não. A ata foi aprovada na reunião anterior. Indicação número 8. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador signatário com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 140, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jequitinhonha, requer a Vossa Excelência e a mesa diretora dessa Casa, ad referendo do plenário, envio dessa indicação ao chefe do Executivo Municipal, solicitando-lhe inclusão do cargo de PEB, professor de apoio, no plano de cargos, carreiras e vencimentos da educação municipal de Jequitinhonha. A presente indicação tem como objetivo fortalecer as políticas públicas de educação inclusiva no município, assegurando que os estudantes com necessidades educacionais específicas tenham acompanhamento pedagógico adequado, contínuo e qualificado. O professor de apoio desempenha papel essencial no processo de ensino, aprendizagem, atuando diretamente na mediação pedagógica, na adaptação de atividades e na promoção da autonomia dos alunos. A ausência de previsão desse cargo no plano de cargos e carreiras gera insegurança jurídica, desvalorização profissional e descontinuidade no atendimento educacional especializado. Ao incluir formalmente essa função na estrutura da carreira, o município promove maior organização administrativa, garante direitos trabalhistas e contribui para a permanência de profissionais qualificados na rede pública de ensino. Ademais, a medida está alinhada aos princípios constitucionais da educação, especialmente no que se refere à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, bem como as diretrizes da educação inclusiva previstas na legislação nacional. Portanto, investir na valorização do professor de apoio é investir na qualidade da educação, na equidade e no desenvolvimento integral dos estudantes. Jequitinhonha, 18 de março de 2026. Vereador professor Tiago Machado. Mais uma indicação aqui do novo vereador, eu coloco essa indicação em discussão. Quem for a favor, fique em silêncio, quem for contra, se manifeste. Está aprovada a indicação. Peço... Sim. Prossiga a leitura. Indicação número 9. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador signatário com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 140, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a Vossa Excelência e a mesa diretora dessa Casa ad referendo do plenário, envio dessa indicação ao chefe do Executivo Municipal, solicitando-lhe implantação de iluminação pública na praça situada na rotatória que interliga as ruas Jarmim, Pitanga e Abeté, no bairro Nova Esperança. A presente indicação atende a uma demanda recorrente dos moradores da localidade que relatam a ausência de iluminação adequada no espaço, o que compromete a segurança e o uso da praça pela comunidade, especialmente no período noturno, para a prática de atividades físicas. A falta de iluminação pública favorece a ocorrência de situações de risco, além de dificultar a circulação de pedestres e limitar o aproveitamento do espaço como área de convivência, lazer e prática de atividades ao ar livre. A instalação de iluminação adequada contribuirá para a valorização do espaço público, promoção da segurança, bem-estar da população e fortalecimento do convívio comunitário, tornando a praça um ambiente mais acessível e funcional para todos os moradores do bairro. Jequitinhonha, 18 de março de 2026, vereador professor Tiago Machado. Oi, mais uma indicação aqui do novo vereador Tiago Machado. Eu coloco essa indicação em discussão. Quem for a favor, fique em silêncio. Quem for contra, se manifeste. Está aprovada a indicação.
Peço ao secretário novamente fazer o uso da leitura. Indicação número 10 do vereador professor Tiago Machado. Solicita pavimentação completa da rua Angico, localizada no bairro Morada Nova, tendo em vista que a via possui pavimentação parcial, encontrando-se com trechos ainda sem infraestrutura adequada. A presente indicação atende às reivindicações dos moradores da rua Angico, que enfrentam diariamente transtornos decorrentes da pavimentação incompleta da via. Nos períodos de chuva, a ausência de calçamento em determinados trechos provoca acúmulo de lama e dificulta o tráfego de veículos e pedestres. Já em períodos de seca, a poeira excessiva compromete a saúde e o bem-estar da população local. A situação atual também impacta negativamente a mobilidade urbana, podendo causar danos a veículos, dificultar o acesso de serviços essenciais, como transporte escolar, coleta de lixo e atendimento de emergência, e gerar insegurança para os moradores. Dessa forma, a pavimentação integral da rua Angico é medida necessária para garantir melhores condições de trafegabilidade, qualidade de vida, valorização do bairro e respeito à dignidade dos cidadãos que ali residem. Jequitinhonha, 18 de março, vereador professor Tiago Machado. Mais a indicação aqui do novo vereador Tiago, eu coloco essa indicação em discussão. Quem for a favor, fique em silêncio. Quem for contra, se manifeste. Então, está aprovada a indicação do vereador. Eu tenho aqui em mãos um projeto de lei número 1871/2026. Peço ao senhor secretário para fazer uso da leitura, por gentileza. Parecer 001, de 10 de abril de 2026, da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Administração e Política Urbana, sobre o projeto de lei 1871 de 2026, que dá o nome de Natan Barbosa Guimarães, atual pista de skate do município de Jequitinhonha. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Tiago Machado, que visa denominar a pista de skate Natan Barbosa Guimarães, atual pista de skate do município de Jequitinhonha. É o relatório. Trata-se de denominação de espaço público de lazer, o que se insere no âmbito da competência legislativa municipal, tratando-se de assuntos de interesse local. Quanto à iniciativa, não se vislumbra vício formal subjetivo, ainda que a proposição tenha origem parlamentar. Com efeito de julgar o tema de repercussão geral, 1070, o STF pacificou o entendimento de que é comum aos poderes executivo, decreto e legislativo, lei formal, a competência destinada à denominação de próprios vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Desse modo, a apresentação de lei por vereador para denominar espaço público não ofende por si só o princípio da separação dos poderes. No aspecto material, a proposição mostra-se compatível com os princípios do artigo 37 caput da Constituição, especialmente com a impessoalidade, desde que a homenagem não recaia sobre pessoa viva nem configure promoção pessoal indevida de agente público. No caso concreto, o homenageado é pessoa falecida, inexistindo sobre esse enfoque impedimento material para a denominação do espaço com seu nome. Todavia, sob o ponto de vista da técnica legislativa, o projeto merece ser aperfeiçoado na medida em que a redação do artigo 1º prevê que o Poder Executivo dará nome ao bem público, porém, será a própria lei o instrumento jurídico a atribuir a denominação pretendida, de modo que, aprovada a proposição, caberá ao Executivo tão somente os atos concretos de execução. Conclusão. Diante do exposto, voto pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1871 de 2026, recomendando, contudo, a aprovação da emenda de redação que apresento em anexo. Projeto de emenda de redação 001 ao projeto de lei número 1871 de 2026. Dá-se ao artigo 1º do projeto de lei 1871 de 2026 a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada pista de skate Natan Barbosa Guimarães, a pista de skate localizada entre as ruas Sabino Pereira e Rui Barbosa, no centro do município de Jequitinhonha.
Então, gente, foi lida a emenda do projeto, e a emenda é favorável ao projeto, eu creio. Eu coloco em discussão. Quem for a favor, fique em silêncio, quem for contra, se manifeste. Então está aprovado o projeto de lei. Aqui eu tenho um projeto de lei Desculpa, gente. Tem um projeto de lei aqui no 1869/2026. Peço ao senhor secretário fazer uso da leitura. Parecer 001 de 10 de abril de 2026 da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Administração e Política Urbana sobre o projeto de lei complementar 1869 de 2026, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre a dispensa de atos públicos de liberação para atividades de baixo risco, regulamenta a emissão automática de alvará para atividades de médio risco, estabelece normas sobre validade e horário de funcionamento e dá outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que instituiu a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre a dispensa de atos públicos de liberação para atividades de baixo risco, regulamenta a emissão automática de alvará para atividades de médio risco, estabelece normas sobre validade e horário de funcionamento e dá outras providências. É o relatório. Análise. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, bem como instituir e arrecadar os tributos de sua competência nos termos do artigo 30, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição da República. A proposição objetiva é instituir, no âmbito do município de Jequitinhonha, a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, em conformidade com a legislação federal de regência, especialmente a Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019, e a Lei Federal 11.598, de 3 de dezembro de 2007, dispondo em síntese sobre a classificação das atividades econômicas segundo o grau de risco, a dispensa de atos públicos de liberação para atividades de baixo risco e para o microempreendedor individual, nos termos da legislação federal, a emissão automática de alvará para atividades de médio risco, a validade continuada do alvará de localização e funcionamento, a liberdade de horário de funcionamento, observadas as limitações legais, e a compatibilização da legislação tributária municipal, especialmente a Lei 1370 de 2005, com o novo regime jurídico de liberdade econômica. Dessa forma, verifica-se que a matéria se insere claramente nesse espaço de competência legislativa municipal por disciplinar procedimentos administrativos locais de liberação para o exercício de atividades econômicas, bem como por promover ajustes na legislação tributária e de polícia administrativa do próprio município. Não obstante, sob o aspecto constitucional material, a proposição encontra fundamento nos princípios da ordem econômica consagrados no artigo 170 da Constituição Federal, notadamente a livre iniciativa sem prejuízo da função fiscalizatória do Estado e da observância das limitações urbanísticas, ambientais, sanitárias, trabalhistas e de vizinhança. A Lei Federal número 13.874 de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, assegura o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, sem a necessidade de atos públicos de liberação, sujeitando-a à fiscalização posterior. A mesma legislação impõe interpretação favorável à liberdade econômica e à boa-fé do particular, sem afastar o regular exercício do poder de polícia administrativa. De igual modo, a Lei Federal número 11.598 de 2007, com as alterações promovidas pela Lei número 14.195 de 2021, passou a prever a possibilidade de classificação de risco por legislação estadual, distrital ou municipal,
a validade continuada dos alvarás e licenças até o cancelamento ou cassação por ato posterior, e a emissão automática de alvará e licenças para atividade de médio risco, por sistemas integrados sem análise humana. Assim, o projeto em exame não inova contra o sistema jurídico nacional, mas promove em âmbito local a sua concretização e adaptação administrativa. No plano estadual, o decreto 49.013 de 2025 do Estado de Minas Gerais também adota estrutura de simplificação regulatória compatível com a proposta, de modo que esse alinhamento reforça a juridicidade da proposta municipal. No tocante às taxas municipais decorrentes do exercício do poder de polícia, não se verifica, em princípio, renúncia de receita. O projeto não extingue tributo, não reduz base de cálculo, não altera a alíquota, nem afasta a exigibilidade de taxa. O que faz é impedir que o pagamento prévio seja imposto como condição automática para o exercício da atividade econômica de baixo ou médio risco. Tal disciplina é compatível com a natureza jurídica da taxa de polícia, cujo fator gerador reside no exercício regular do poder de polícia nos termos do artigo 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Também não se identifica, a partir do texto examinado, afronta o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a proposição não aparenta conceder benefício tributário apto a caracterizar renúncia de receita. Ainda assim, essa conclusão deve ser lida em conjunto com o texto remanescente da Lei Municipal 1370 de 2005, a fim de assegurar plena coerência entre o projeto e o sistema tributário local. Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei complementar 1869 de 2026, por não vislumbrar vício formal ou material que impeça sua regular tramitação. Eu coloco o projeto de lei de número 1869/2026 em discussão. Quem for a favor, fique em silêncio. Quem for contra, se manifeste. Está aprovado o projeto de lei. Os novos vereadores, vim aqui hoje, poucas palavras, mas palavras de repúdio, que as pessoas que não têm nada a ver com a cidade, só discriminam as pessoas. E eu tinha um grande afeto pelo PT, hoje estou perdendo o amor. O PT, aqui em Jequitinhonha, está deixando a desejar, viu? Não só pelo partido, é pelas pessoas que estão envolvidas, que só quer denegrir a imagem das pessoas. Mas eu tenho, a minha mente, que essas pessoas desvairadas queriam estar no meu lugar. Acho que é uma meia dúzia, né? Olá, primeiramente boa noite, né, a todos os meus colegas vereadores. Eu vou passar aqui hoje para fazer um agradecimento, né, que foi destinado a verba lá para a comunidade estiva, no valor mais ou menos estimado, aproximadamente de 1 milhão, né, para a construção da quadra, destinado pelo deputado federal Gustavo Santana. É uma vitória, né, para a comunidade, porque lá não tem. Aí, graças a Deus, né, vai ser construída, a previsão de estar, né, iniciando as obras a partir do mês que vem, do dia 28 a dia 5. Então eu agradeço o deputado, né, agradeço o empenho também do prefeito, nós que, né, fomos lá, corremos atrás e graças a Deus deu certo. Então, tá aí o meu agradecimento. E agradecer também, fora essa emenda, né, ele já destinou também emenda para a Escola Estadual Professor Manuel do Norte, no valor de 87 mil para compras de equipamentos lá da escola. Então, tá aí meu agradecimento. Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas, presidente.
Eu gostaria de passar aqui também para fazer um agradecimento, né? Eu acho que todos os nobres pares têm uma preocupação gigantesca com o município de Jequitinhonha, e nos últimos dias foi muito cobrado, principalmente em rede social, com relação à limpeza, operação de tapa-buracos, né? E na última semana foi iniciado esse trabalho, né, com essa, pelo menos, interrupção momentânea das chuvas. Eu acho que foi um ano extremamente atípico com relação às chuvas. Então, mais um agradecimento ao Executivo Municipal, que eu acho que quando está ruim, a gente tem que cobrar mesmo, mas a gente também tem que saber elogiar, e problemas solucionados, inclusive próximo à minha residência, né, o bueiro da rua Bento Quinto. Então isso é de extrema importância. Também eu já trouxe aqui indicação também com relação à rua Elza Mourão, e que o problema inicialmente também está sendo solucionado. No mais, um forte abraço a todos e boa noite. Voltando aqui, corrigindo, eu falei deputado federal, é deputado estadual. E lembrando, né, que o dinheiro já está na conta. Fala o nome do deputado aí, João. Deputado estadual Gustavo Santana. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, gente, nada havendo a se tratar, em nome do povo de Jequitinhonha, em nome de Deus, está encerrado os trabalhos da reunião.